Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, é tempo de caminhar com Jesus. Sabe, pessoal, eu hoje fiz uma besteira, né? Eu fui mexer lá na arte, não notei plus 19 horas e não 19h30. Vocês me desculpem, tá, pessoal? A arte é nova, eu ainda estou me adaptando a mexer nela. Eu peno um bocado com essas coisas, sabe? Eu queria ter, assim, um tom artístico melhor, né? A bem da verdade, né? Essa arte nova nem fui eu que fiz, eu contei com a ajuda de uma pessoa do meu grupo de jovens, que é a Isabel, né? Ela é que montou essa arte para mim, porque eu não conseguia nem bolar o negócio. Eu falei com ela, não, estou pensando esse negócio de caminhar com Jesus, né? As pessoas seguindo com Jesus, mas eu queria uma coisa assim que lembrasse um povo caminhando e tal. Aí ela fez aquela arte para mim, né? Eu, assim, fiquei super agradecido, né? Porque eu nunca conseguiria fazer um negócio daqueles, né? E uma das coisas que eu falo, pessoal, é o seguinte: a gente não tem que vergonha, não tem que ter vergonha de dizer que a gente não consegue fazer uma coisa, não. Deus nos dá um grupo de dons para a gente usar, né? Alguns são mais capazes, têm mais dons, outros têm menos dons, é assim mesmo, né? Tem nada demais, né? A gente não pode ficar achando que a gente precisa ter todos os dons todas as vezes. Não, não é por aí não, pessoal, tá? Se preocupem em ter um bom dom, fazer uma coisa bem feita, né, que vocês vão estar fazendo muito bem, tá? Quem inventa de fazer muita coisa, ser bom em tudo, acaba não ajudando nada, tá? Então se dediquem a ser feita com cuidado, com carinho, com atenção, tá? Isso é um conselho assim, muito sincero que eu dou para vocês, né? Nós estamos aí, nós vamos fazer a nossa celebração de hoje, né? E esse tempo agora é um tempo interessante, porque é o tempo da Epifania, né? Apesar da Epifania ser realmente no dia 6 de janeiro, né, o dia dos magos, que a gente chama do dia dos reis, né? Mas a gente já viu que eles não eram reis, então vamos chamar do dia dos magos. Nada é uma coisa tão bonita, uma coisa tão bonita, vale a pena vocês verem um dia, né? Mas como eu estava falando, esse tempo de hoje até domingo que vem, que é o batismo do Senhor, é o chamado tempo da Epifania, o tempo da manifestação de Jesus, né? Então acho que é um momento interessante, um momento importante para a gente viver, né? E aí a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Entrou alguém, oi Fátima, paz e bem. Fátima, você até me chamou a atenção, assim, mas não, ela não deu bronca em mim não, tá, pessoal? Ela me chamou a atenção com a habitual delicadeza dela, né? A Bernardo, não era, já está atrasado, não começou ainda não. Não, eu errei, é 19h30. Ah, me desculpa, Bernardo. Tá? Fátima é uma flor de pessoa, uma pessoa que eu gosto muito, uma parceira nossa, né? Uma pessoa que está junto da gente na pastoral da saúde, está junto da gente na paróquia. Então é uma pessoa assim, que eu gosto muito, né? E eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas, sabe? Dizer para as pessoas o que a gente pensa delas, ajudar, que as pessoas que nos ajudam, porque acho que é importante a gente ter essa visão na cabeça da gente, tá? Então, muito contente de te ver aqui, né?
É muito bom te ver aqui, Fátima. Eu sei quanto você é uma pessoa que ajuda aí a gente, né? Daqui a pouquinho a gente vai... Opa, daqui a pouquinho não, é agora. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe doentes, todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados e epiléticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindo da Galileia, da Decápole, da Jerusalém, da Judéia e da região além do rio Jordão. Palavra da salvação. O que nós estamos vendo aqui, Pedro, boa noite, paz e bem. O que nós estamos aqui é um relato muito importante. É um relato muito importante por diversos aspectos, e aqui a gente vai tentar mostrar cada um deles, mas para mostrar a questão do Evangelho do Reino e para falar também o que isso tem a ver com a nossa caminhada. Né? Bom, primeira coisa, existe uma continuidade entre João Batista e Jesus. Algumas pessoas, às vezes, não entendem muito bem essa continuidade e ficam perguntando se Jesus não era discípulo de João. De forma alguma. O próprio João afirma, né, que ele não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Mas, Bernardo, então como é que pode existir essa continuidade? É simples. João anuncia Jesus. Isaías anuncia Jesus. Elias anuncia Jesus. Miqueias, Amós, qualquer um dos profetas anuncia Jesus. Todos os profetas preparam a vinda de Jesus. Como Jesus e João Batista eram contemporâneos, inclusive a diferença de idade deles é mínima. Mais velho que Jesus, é natural que haja uma continuação. É natural que no momento que um comece a se apagar, o outro comece a brilhar. É totalmente esperado isso. Né? E aqui a gente tem que ver que a gente está lendo Mateus. E Mateus quer mostrar que todas as profecias serão cumpridas. E de fato, se você lê Mateus, você vê que várias e várias profecias, se não todas, foram cumpridas. Né? E isso é importante na cabeça da gente.
Por quê? Porque a gente tem que Jesus nos ensina o Evangelho do Reino. Mas o Evangelho do Reino, ele é, vamos dizer assim, profetizado. Ele é anunciado por toda a Bíblia. Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver que há um modelo, uma forma de pensar a humanidade por Deus. É diferente das regras criadas para os homens na sociedade. Estou falando da forma como Deus se relaciona com a humanidade. Ele deixa claro o que ele pensa para isso. E ao fazer isso, ele nos fala claramente também de um projeto de reino, que aqui está chamado, né, do Evangelho do Reino. Né? Aqui no versículo 23, pregando o Evangelho do Reino. É muito interessante essa coisa, porque a atividade de Jesus sempre foi pública, sempre foi clara, sempre foi ordenada, nunca foi uma coisa oculta, escondida, uma coisa feita, vamos dizer assim, com segredo. Ele mostrava ao que vinha e ele sempre pregou do mesmo jeito. Ele agia como um leigo, ele não agia como um sacerdote. Bernardo, na Epístola aos Hebreus, diz que Cristo é o sumo sacerdote. Eu não estou dizendo que ele não seja. Eu estou dizendo que ele agia como um leigo. Né? O Papa Francisco nos alerta para uma grande doença na igreja, que não é uma doença nova, mas que está cada vez pior, que é o clericalismo. É dar ao clero um papel, um poder, uma representação excessiva. Né? E aqui a gente vê que Jesus ele não tinha essa proposta clericalista, muito pelo contrário. A proposta de Jesus é emocional. Encontro, diálogo para discernir. Né? Ou seja, é necessário você se encontrar com as pessoas, dialogar para poder conhecer, julgar as necessidades, as prioridades, e depois discernir, decidir, tomar a sua ação. Né? De certa forma, né, existe um paralelo entre se encontrar, dialogar e discernir com o antigo, mais atual e que eu uso até hoje, método do ver, julgar e agir. O Evangelho é uma proposta de Jesus para toda a humanidade. E é muito interessante isso, porque Jesus ele vivia numa cidade que era desprezada, que é Nazaré, e ele vai para Cafarnaum, que fica na Galileia dos pagãos. Ou seja, ele não está do mesmo jeito que na Epifania. Ele se apresenta para as margens. Agora, ele também se apresenta para as margens. Ele também se coloca numa posição na margem da sociedade, seja na sociedade, seja na sociedade religiosa. Por quê? Porque não é uma predileção de Jesus por por um isolamento, uma restrição,
uma exclusão, só esse grupo, só aquele grupo, e sim vamos dizer assim, uma proposta mais de incluir as pessoas, de trazer as pessoas para perto dele, fazer com que as pessoas tenham uma maior participação nas coisas. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, para a gente não se deixar levar por outras questões, né? Bom, e aí é muito interessante também, porque Jesus, ele faz a típica manifestação da divindade. Ele cura os doentes, ele retira os demônios, ele faz aquilo que é previsto para que um grande profeta faz. Mas ele vai além, porque ele começa, por exemplo, a fazer só o próprio Deus pode fazer. É muito interessante, porque quando Jesus prega o Evangelho do Reino, ele não está separando as coisas. Ele não faz uma proposta separada da religiosidade com a ação no mundo. Não. E isso é muito importante para evitar que as pessoas deturpem a mensagem de Jesus. Não é? A mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem parcial, ela é uma mensagem integral. Entrou alguém aqui. Oi, Manuela. Paz e bem, querida. A mensagem de Jesus é uma mensagem integral. Não existe um projeto social que Jesus propõe e um projeto espiritual que Jesus propõe. Não. Jesus propõe um único projeto, que é o Evangelho do Reino. E esse um único projeto integra as duas realidades. Jesus vai para a Galileia dos pagãos para agir naquele povo, que é o povo que precisa da ação dele naquele, e ele caminha em direção a Jerusalém para que nós possamos entender que é necessário caminhar. E ele sai dos pagãos e vai. Um beijo e abraço a todos. Cá de casa para ti, de mozinho. Dá um beijo em todo mundo aí também, Manuela. Tá? Feliz ano novo para vocês. Ele sai da Galileia dos pagãos e vai para Jerusalém para mostrar que há um projeto. Nesse projeto, nesse caminhar, ele cura doentes, ele perdoa pecados, ele intervém a favor dos fracos, ele protege as viúvas, consola e cuida dos pobres e famintos, mas nada disso é feito sem uma espiritualidade. É por isso que é importante que a gente entenda que existe uma ideia social ligada à espiritualidade de Jesus. O caminhar que Jesus propõe não é A separado de B. Quem prega que, não, você não pode fazer isso, você tem que ficar só rezando, está errado. Quem prega, para de rezar e faz as coisas, está errado. Sabe, eu acho que é importante que a gente entenda, por exemplo, quando a gente começa a fazer as coisas boas, a gente tem alguns comportamentos. O primeiro comportamento é assim, por exemplo, aqui para esse miserável, porque está passando fome, eu tenho medo de, se eu não der, eu ir para o inferno. Graças a Deus, se Deus alimentou o miserável, o faminto, isso é bom. Mas a sua espiritualidade ainda é uma espiritualidade infantil, porque você acha que Deus é mau, ele quer te castigar. Não é? Agora, você melhora. Não, eu vou dar comida para esse miserável faminto, porque eu quero ganhar o reino dos céus.
Pô, Bernardo, mas isso é uma coisa interesseira. Mas pelo menos você não tem mais medo. Você agora só acha que Deus é um contador, vai medir os seus benefícios e os seus malefícios. Se o seu saldo for positivo, ele te dá a salvação. Engano, ele já te salvou. Né? Então você vai melhorar ainda mais. E como é que você vai melhorar ainda mais? Você vai virar e falar assim: eu amo esse meu irmão mendigo faminto, e por isso o tempo todo. Bem, boa frase, gostei, Fátima. Então você fala assim: eu amo esse meu irmão mendigo faminto, eu dou para ele a comida. Melhorou muito. Nota, você foi muito além. Isso é muito bom. Mas você ainda pode atingir um passo maior. É você olhar e ver em cada irmão e cada irmã a própria figura de Jesus Cristo. E aí você, quando for dar comida para o mendigo faminto, você está dando comida para Jesus. Quando você ajuda aquele irmão que não tem acesso à educação, à cultura, a ter acesso à educação e cultura, você está fazendo isso por Jesus. Quando você se preocupa com o irmão doente, o irmão preso, o irmão refugiado, você está fazendo isso porque você vê Jesus nessas pessoas. Você se lembra que Jesus já foi refugiado no Egito e você trata com mais carinho Jesus refugiado naquele seu irmão, que você nem sabe quem é, mas você sabe que é Jesus. Essa talvez seja a maior espiritualidade do reino. Aquele momento onde você reconhece em cada irmão e cada irmã que você encontra pelo caminho o próprio Jesus. E quando você fizer isso, a sua visão do mundo vai mudar. E aí, cada vez mais você vai entender por que Jesus falava assim: convertei-vos, o reino dos céus. Converter-se é isso. É colocar essa visão de Jesus na sua vida familiar, social, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua religião, na política, na economia, na relação com o meio ambiente. Ou seja, trazer essa visão para toda a sua vida. Bernardo, isso é fácil? Não. Mas a gente consegue. Só basta caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje, pessoal. Eu vou, depois eu escrevi errado lá, eu pus 19 horas, mas é 19h30, tá? Eu vou fazer o possível, prometo não correr mais esse erro, tá? Vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São... Gaioso, chegou no tempo de receber a bênção, Gaioso. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Caminhem com Jesus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 19h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.